A batalha entre Midoriya e Shigaraki alcança um novo patamar, com Shigaraki finalmente conseguindo se libertar por completo do controle do All for One, e agora são apenas eles dois lutando um contra o outro para decidir o futuro do Japão. Galera, vamos falar hoje sobre o capítulo 379 de Boku no Hero Academia, lembrando que o mangá ele tá na reta final, então você que ainda curte o mangá, ou você que tem pelo menos alguma curiosidade e ainda não foi inscrito, aproveita esse momento para conferir a sua inscrição aqui embaixo e se o sininho também tá ativado, para assim você saber quando tiver vídeo novo, não perder nada, né, dessa reta final do mangá. E dessa forma você também ajuda o canal a chegar à marca de 700 mil inscritos. Tá chegando bem mais rápido do que eu pensava e com a sua ajuda, é claro, a gente vai chegar ainda mais rápido, beleza? Já no começo do capítulo a gente inicia com um pequeno flashback da Lady Nagan, mostrando como ela fugiu do hospital e querendo assumir a responsabilidade de entrar no campo de batalha, mesmo ela recheada praticamente, né, de ataduras e cicatrizes, inclusive no seu rosto, por conta da explosão que ela sofreu depois da bomba que foi implantada pelo All for One acabar detonando, né? Aquela bomba que era ali uma garantia de que ela iria continuar servindo e trabalhando para o próprio All for One, só que ela mesmo assim, né, decidiu se explodir e não seguir mais as ordens dele. A gente vê as consequências disso agora e ela entra de volta no campo de batalha, como a gente viu no capítulo passado, só que depois do tiro que ela deu no Shigaraki por conta do recuo que a própria arma dela, que é feita do próprio braço dela, acabou ocasionando no corpo dela, isso fez com que todos os ferimentos acumulados do corpo dela acabassem ali se abrindo por completo, se rasgando por completo ali, destruindo as ataduras, abrindo todas as cicatrizes dela, um cenário triste de verdade. E nesse momento ela repara no céu cinza, e isso faz ela lembrar de como ela estava vivendo num mar de completa escuridão, sem nenhuma expectativa que ela pudesse sair de toda essa escuridão, que ela pudesse ter alguma luz no fim do túnel, que ela pudesse ter alguma esperança de seguir, de ter algum outro caminho que não fosse aquele que era trabalhar para o All for One. E quem assumiu essa posição de entregar essa esperança para a Lady Nagan foi o próprio Midoriya, como a gente sabe, e agora ela decide entrar principalmente no campo de batalha para devolver esse favor para ele, né? Para provar que ela está seguindo esse outro caminho que o Midoriya acreditou que ela poderia seguir. E o curioso é que nesse momento a gente vê alguns frames, né, de quando ela era adolescente, depois ali mais abaixo a gente vê um frame ela já na fase adulta, enquanto ela era agente do governo, e no lado direito, na verdade, no lado esquerdo, a gente vê o frame dela atualmente. E se a gente pegar todos esses três quadros, são exatamente os momentos de maior felicidade da Lady Nagan, né? O momento da sua adolescência, que ela era muito esperançosa, muito feliz, depois quando ela passou a trabalhar como uma agente do governo, que ela também ali assumiu uma posição, querendo ou não, ainda teoricamente de heroína, e agora de fato ela exercendo esse papel de heroína e somando e completando, né, esse quadro de boas lembranças que ela tem da própria vida dela, né? Ela não lembra, por exemplo, no momento de quando ela trabalhava para o All for One. Naquele momento, ela lembrou daqueles dois momentos específicos de quando ela era feliz e, somado a isso, essa lembrança que ela está construindo nesse momento de agora, que é lutar a favor dos heróis, a favor do bem que ela acredita existir, e agora ela vê a oportunidade de defender esse próprio bem. Só que mesmo com todos os ferimentos acumulados e depois de ter estourado todos os seus pontos ali, ela segue para mais um tiro, um segundo tiro no outro braço do Shigaraki para tentar imobilizar ele, mesmo que momentaneamente, para que isso desse alguma esperança para que o Midoriya ele pudesse continuar na batalha, né? Já que o Shigaraki ele estava ali no chão, na plataforma da UA, e se ele tocasse com a sua mão em qualquer área ali, no momento, no instante seguinte, tudo seria destruído, e isso acabaria com as esperanças do próprio Midoriya. Então, esses dois tiros que a Lady Nagan ela conseguiu executar e destruir, pelo menos naquele momento, os dois braços do Shigaraki, fez com que o Midoriya ele tivesse essa esperança. E a gente vê, olha só, o quadro seguinte e o simbolismo disso, né? A mensagem que ele passa. A gente vê um quadro focado justamente no punho, na mão do Midoriya, imprensando o chão para que ele pudesse se levantar, ou seja, ao contrário do Shigaraki que tinha a intenção de tocar o chão para destruir aquele chão, o Midoriya ele consegue tocar o chão
com a intenção de se levantar como um sinal de esperança. E é engraçado que até o chão está rodeado de grama, né, de gramado, que representa justamente a flora, a vida. Ou seja, caso o Shigaraki ele tocasse o chão, isso representava a destruição total daquela plataforma da Yui completamente, só que o que a gente viu foi o Midoriya conseguindo tocar o chão, e isso significa que ele está conseguindo se levantar, se apoiar no chão para se levantar, e assim a esperança permanece viva. Pô, bonito, é um detalhe muito legal que foi colocado aqui. Seguindo, a gente vê todo o grande ápice da transformação, da mutação que estava acontecendo no corpo do Shigaraki, com a representação do All for One sendo destruído dentro da mente, dentro do corpo do Shigaraki. Naquele momento, o Shigaraki finalmente estava assumindo o controle do próprio corpo de volta. E a representação disso são aqueles dedos que começam a sair da boca do All for One, completamente esquisito e bizarro, mas é pra ser desse jeito mesmo, né? Essa é a proposta. E nisso a gente vê o Shigaraki ele relembrando de toda a trajetória do que aconteceu. Ele ressalta como o All for One só queria usar o Shigaraki para atingir o All Might por conta da relação dele, de sangue dele, que ele tinha com a Nana Shimura, como ele tentou tomar o corpo e a mente do Shigaraki para si, para assim conseguir roubar o poder do One for All, e que isso levou, obviamente, né, a eles se fundirem. Mas que o Shigaraki nunca gostou dessa ideia para começo de conversa, e por isso ele escondeu a sua origem lá no fundo dele próprio. Ele manteve escondida aquela criança interior rodeada de mãos em volta dele, né, sempre com essas representações de mãos, e que essa parte dele foi retomando o controle de dentro para fora sem o All for One perceber e foi caminhando para além do alcance dele. E aqui é importante a gente notar o que é literal e o que é metafórico nessa história toda, o que exatamente está acontecendo, porque a gente vê imagens como essa, né, que foram passando aqui nesse capítulo, mas não é como se o All for One ele literalmente entrasse no mundo interior do Shigaraki ali e tivesse que procurar a criança interior do Shigaraki, meu Deus, onde será que ele está? E literalmente... Não, isso acontece mais quando a gente vê ali, né, aquele universo metafísico do One for All com o All for One e tal, aquelas batalhas entre eles. Mas quando envolve uma situação como essa, eu interpreto mais num sentido metafórico mesmo, né? Num sentido figurado. Porque a gente sabe que o método que o All for One ele usa de manipulação, de dominação das outras pessoas, é tentar entender a fundo, entender o máximo possível a sua vítima, para que assim ele consiga ter o máximo de informações e nisso ele consiga extrair o máximo dela, né? No caso, consiga dominar, entender as suas fragilidades. Só que, apesar do Shigaraki ele ter sido muito exposto ao próprio All for One, teve uma parte dele que ele conseguiu manter intacta, uma parte dele lá no fundo que ele conseguiu deixar isolada de toda essa lavagem cerebral que o All for One tentou fazer na mente dele, né? Na mente do garoto, que pelo menos essa parte continuou intacta e permaneceu ativa ali e agora está finalmente florescendo. Só que aí que tem a grande surpresa, a grande reviravolta nisso tudo, que é quando a gente vê a página bizarra do Shigaraki saindo do corpo do All for One e ele dizendo que tanto o Shigaraki quanto o Tenko, que é a sua versão infantil, a sua criança interior, desejam, na verdade, a mesma coisa. O plot twist interessante, né? A gente sempre pensou que a criança interior do Shigaraki sempre fosse 100% inocente e pura, mas não, o Shigaraki ele afirma categoricamente de que sim, a sua criança interior também quer a mesma coisa que ele. E nisso o All for One entra em desespero completo, ele pede pro Kurogiri levar o corpo do Shigaraki de volta para perto dele, já que ele acabou perdendo o controle do Shigaraki, que não estava mais se movendo de acordo com as vontades dele, mas o Kurogiri percebe a diferença que estava acontecendo ali, ele percebe que o corpo do Shigaraki, a mente, que aquele ser que estava ali, era na verdade o Shigaraki, e a gente sabe que o Kurogiri ele é extremamente fiel em essência ao Shigaraki. Então a perspectiva do Kurogiri nesse momento é muito importante porque ele serve como um juiz, dá pra dizer, pra gente ter a clareza, pra gente ter a certeza de que sim, aquele que a gente está vendo ali, de fato, é agora 100% o Shigaraki, não é mais o All for One interferindo no corpo dele, né? E ele agora, obviamente, né, não obedece mais ao All for One, obedece exclusivamente à vontade do Shigaraki. E pra simbolizar ainda mais todo esse processo de libertação do Shigaraki, a gente vê uma página muito incrível dele em pleno ar dizendo que vai destruir tudo que tem relação com a sua casa, que foi onde todo o seu sofrimento começou.
faz total sentido ele querer destruir tudo que traz lembranças negativas a ele, e essa foi uma página que me lembrou muito ele lá em pleno ar, literalmente em pleno ar, o que já representa muito do simbolismo de uma liberdade completa, e isso me lembrou naturalmente, não teve como, né, a ceninha do Eren criança, né, metaforicamente também, a ceninha do Eren criança no final de Shingeki no Kyojin, quando ele destrói parte da humanidade inteira e dizendo que ele finalmente era livre, né, e também ali quase que em pleno ar, acima de tudo e de todos. Não digo necessariamente que foi uma referência direta, mas foi algo que eu, na minha experiência, acabou correlacionando uma coisa com a outra. Já no final do capítulo, a gente tem duas páginas duplas incríveis. A primeira página dupla, que foi absurda, foi o Midoriya se aproximando, inclusive até demais ali do Shigaraki, quase que acontece ali um sem querer, enquanto o Shigaraki diz que essa será a sua única salvação, ou seja, a única salvação na perspectiva do Shigaraki é que ele complete a sua missão de destruir tudo que lembre a sua infância, tudo que lembre a sua casa, que foi onde todo o sofrimento dele começou, como eu disse, né? E nessa página a gente vê alguns elementos muito legais, né? Foi uma página muito incrível, onde a gente vê a Yue ao fundo, parecendo inclusive a Estrela da Morte de Star Wars, caindo ali, né? Na verdade ela tá sendo segurada. Inclusive, falando em ser segurada, a gente vê também ali brevemente o Gentle Criminal continuando a segurar a plataforma inteira. Uma pena, eu senti pena até, né, do Gentle Criminal ele não ter tido um destaque também nesse capítulo, porque terminou com ele lá realizando o feito dele, mas nesse capítulo o foco quase que mudou completamente e ele só continuou lá de fundo segurando a escola, né, segurando a plataforma completa. E um detalhe curioso que faltou eu comentar na semana passada foi que, apesar da gente ver um feito incrível desse, do Gentle Criminal, vale lembrar também que isso foi mérito também da Labrava, que apesar dela não estar na linha de frente junto do Gentle Criminal, a habilidade dela de amor foi justamente o que fez com que ele tivesse todo esse upgrade com o poder dele, né? Já que o poder dela consiste nela conseguir dar um boost de poder justamente naqueles que ela ama. E no capítulo passado a gente viu ela se declarando mais uma vez pro Gentle Criminal, o que fez com que ele tivesse um boost ainda maior de força e tivesse condição ali, né, de segurar toda aquela estrutura. E como eu falei, galera, toda essa catarse, todo esse momento, todo esse fechamento, essa conclusão de arco do Gentle Criminal que ele teve, inclusive com a Labrava também, né, participando aqui também, mesmo que indiretamente, galera, foi algo incrível, porque vale lembrar, o grande problema do Gentle Criminal é que ele era muito ruim em tudo, principalmente no caso em ser um herói, ele era muito ruim em ser um herói, inclusive depois em tentar ser um vilão também. A gente viu isso, né, no arco onde ele é introduzido. Só que o problema é que ele era muito ruim em ser um herói numa sociedade onde você não tem tempo o suficiente, muitas vezes, para você executar bem uma profissão, executar bem, por exemplo, você ser um herói. Você precisa cumprir um calendário escolar, você precisa conseguir a sua licença de herói, senão você vai ser reprovado, senão você vai ser expulso, senão você vai ser excluído. E o problema do Gentle Criminal é que ele justamente precisava de mais tempo para conseguir realizar um feito como esse, para conseguir, por mais que ele não fosse talentoso, por mais que ele não tivesse jeito para ser um herói, para que ele tivesse tempo para se desenvolver, para conhecer e aprimorar as próprias habilidades que a sociedade não deu para ele, mas que ele, por conta própria, reivindicou isso pelas próprias mãos. Mesmo ele sendo um fugitivo da cadeia, mesmo ele sendo tratado como um criminoso fugitivo, ele foi lá e falou para as autoridades, ele foi lá impedir que um determinado presídio sofresse uma invasão e tivesse ainda mais fugitivos criminosos na sociedade. Ele foi lá e pediu para que ele se unisse de volta à Labrava e pudesse ajudar os heróis, e foi isso. Ele conseguiu reivindicar por conta própria o seu feito e, finalmente, o seu grande papel como herói na sociedade. Inclusive, voltando à página do mangá, aparece ali bem discretamente o Bakugou de fundo, que já está morto faz 5 meses. Eu acho incrível como esse é um problema grave em Boku no Hero, né? 5 meses que o cara tá sofrendo uma cirurgia lá e até agora cadê? Será que não vai acordar nunca? Inclusive, ainda também nessa página a gente vê ali num detalhezinho bem
lá no finalzinho da página alguém tirando foto e eu não consegui identificar quem seria ou por que ele estaria tirando foto, então eu vou precisar da ajuda de vocês para ver se algum de vocês tem alguma dica sobre o que possa ser isso. E já na página final a gente tem mais uma página dupla absurda com o Midoriya já no chão segurando os braços do Shigaraki com o chicote negro. Inclusive o rosto do Shigaraki lembrando do Gon adulto ali, né? Só o sombreado preto, a gente vendo o brilho nos olhos e a Yue novamente ao fundo também compondo magicamente essa imagem, esse quadro. E finalizando com o Midoriya dizendo que não vai deixar ele destruir tudo, mas que também não vai ignorar aquele outro eu do Shigaraki que estava chorando. É esse Shigaraki que o Midoriya tem em mente, é esse Shigaraki que o Midoriya quer salvar, por mais que o Shigaraki ele diga que aquela criança interior dele queira as mesmas coisas que ele quer hoje em dia, pode muito bem ser que isso não seja exatamente uma verdade completa, muito provavelmente é uma meia-verdade e é isso que o Midoriya ele quer provar. Não sabemos se ele vai conseguir provar, mas a gente vai torcer para que sim, né? Se você ficou até o final do vídeo e ainda não foi inscrito, lembra mais uma vez de conferir se você está inscrito aqui no canal. Se você ficou até o final, tenho certeza que você curtiu o vídeo, então confere a sua inscrição e se o sininho também está ativado para saber quando tiver vídeo novo. E se você quiser assistir a minha análise sobre o último capítulo de One Punch Man, que ficou muito engraçada, vale muito a pena vocês darem uma olhada, ficou bem mais solta do que essa aqui, por exemplo, né? Bem mais descontraída, vai aparecer na tela agora para você ir lá assistir, beleza? Até a próxima, tchau!